Eles disseram que eu não sou de lutar. Eles disseram que eu não posso ser. Eles disseram que eu não passo de... Olá, pessoas queridas, sejam todas e todos muito bem-vindos aqui ao nosso 11º programa. 13º? Tudo bem, é o 13º, que bom, 2 à frente, né? E é uma alegria imensa estar aqui com essas duas grandes mulheres, né? Super bem assistidas aqui, com uma equipe. A gente é, de fato, felizadas, né? Somos felizadas. E hoje a gente vai falar sobre o que, Rose? Rivalidade feminina, gente. Olhe. Bem a ver? Vocês vêm aqui, ó, elas chegaram, eu já comecei a ver. Peraí, não, tá muito arrumadinha. Peraí, como é que eu estou? Será que existe isso, né? Hoje a gente vai falar disso, de muito mais, porque a gente só chegando, trazendo muitas novidades, né, Paula? É verdade. Rivalidade feminina é um tema, assim, bem rico, né? E a gente estava aqui antes, aqui nos bastidores, né, conversando e já deu pano para manga aí as nossas discussões. E a gente vai falar sobre diversas coisas aqui que vão ajudar a gente, a nós mulheres, a entender por que a gente rivaliza tanto umas com as outras. Verdade. Por que será, Ellen? Isso é um fato, né? Quem tá aí me assistindo agora, você mulher ou você homem, que nunca assistiu, nunca presenciou aí, um fato em que é óbvio que as mulheres ali estão rivalizando. Mas, meninas, será que essa coisa de rivalidade não é algo que é muito maior do que uma questão simplesmente de gênero? Eu imagino que nós, seres humanos, nós rivalizamos. Sim. Né? Todo ser humano, né, tem essa rivalidade, né? Quando a gente fala do feminino é porque nós tratamos sempre da questão do feminino, né? Mas o ser humano em si, ele tem essa rivalidade, né? Essa luta pela sobrevivência, ela aí faz parte, né, da humanidade, da nossa herança, né? A gente tem aí essa coisa de querer se concretizar, se estar acima ou se projetar em relação aos outros. Isso dá uma segurança, vamos dizer assim, de sobreviver mais forte, né? Mas isso era, né, lá atrás, passado, né? Não sei, eu achei isso muito interessante aí que a Paulinha trouxe, que de fato isso é muito natural. Nós somos animais, né? E dentro da natureza, de fato, há uma luta pela sobrevivência. Isso é muito real. Então, Darwin já disse lá, né, a origem das espécies. Olha, quem vence é o que consegue se adaptar melhor. Isso. Há uma luta, de fato, por uma sobrevivência. E só quem vai evoluindo, de fato, é quem vai conseguindo aí se adaptar a essa natureza. Mas, sim, eu concordo com você, Paula, no sentido que você fala de que... Peraí, mas é diferente essa luta, essa briga, essa competição. Será que para nós, seres humanos, não ficou lá atrás? Né? A gente tem que ver como é que a gente evoluiu, né? Sim. E aí a gente evoluiu enquanto sociedade, né? Que vamos dizer assim, uma evolução, né, que vai trazer aí umas tecnologias, novas relações, novas formas de se relacionar. Tá, ok, né? Mas a gente não deixa de ter esse viés, né, que é evolucionista, né, de que a gente está aí sempre na luta pela sobrevivência. Mas vamos trazer para as mulheres essa questão, né? Vamos, né? Porque assim... Porque é o tema, né? E a gente vai deixar que a mulherada deguste, né? Essa realidade que a gente está trazendo aqui. Exatamente. Agora, indo para esse âmbito, eu gosto de começar ampliando e depois a gente vai afunilando, né? E dentro desse âmbito de que nós somos, sim, animais, participamos, sim, de uma natureza humana, eu acho, meninas, que tem uma diferença aí fundamental da gente com relação aos demais animais da natureza que lutamos pela sobrevivência. Nós somos os únicos seres capazes de ter juízo. Sim. Né? Nem sempre.
Às vezes nosso juízo não funciona bem, não, mas a nossa faculdade tá lá. A gente consegue julgar. Isso é importantíssimo, porque traz pra gente a noção ética. Você, como policial, Rose, que vê isso muito na prática, viu ao longo de todo o seu tempo, essa aplicação, né, dessas regras de conduta que a gente tem que ter para conseguir conviver harmoniosamente. A gente pensa sobre o que a gente faz, né? Sobre como a gente vive. A gente faz essa... a gente chama isso de metacognição, né? A gente pensa sobre o nosso pensamento, né? Então, realmente, nós não é igual aos outros animais, né? Até porque eles não evoluíram, ficaram lá, né? Então, eu acho que o fato da gente pensar, da gente refletir, da gente projetar as coisas para um futuro, a gente ver o futuro, né? A gente consegue. Eu estou aqui hoje e consigo ver o que é que vai acontecer, ou pelo menos, né? Isso nos diferencia. E a gente pode escolher, porque de fato a gente pode dizer assim, olha, eu vivo no âmbito de uma liberdade. Eu posso fazer mal a alguém, mas eu também posso fazer um bem. Então, como a gente tem essa capacidade de julgar, a gente tem esse juízo, a gente pode ponderar. Isso faz toda a diferença. Beleza? A gente está falando de rivalidade. Estamos entendendo aqui, concordando que isso, de fato, a competição, né, a rivalidade, ela faz parte, sim, da nossa existência. É impossível deletar totalmente, mas a gente não pode deixar de partir de uma existência ética, ok? E até que ponto, é isso que a gente vai destrinchar aqui, até que ponto essa rivalidade ela é negativa para as nossas relações, principalmente em se tratando de relação mulher com mulher, não é? A nossa relação aqui de coexistência. E aí nós, mulheres, é fato que a gente compete. A gente compete. Né? E aí eu trago uma coisa que me chamou a atenção quando a gente foi conversando, que é a coisa da fofoca, né? E de como a gente tem prazer, nós mulheres, de desqualificar outra mulher. Quem nunca? Né? Não é? Quem nunca foi chegando assim numa rodinha de amigas, né, Rose? Já vem aquela coisa da competição que a gente, né, competia. Isso. Poxa vida, a Ellen tá mais bonita do que hoje eu, né? Me aqui. arrumei tanto. Parecendo a borboleta aqui. Né? Mas essa questão tá muito, eu digo que tá muito enraizada em nós, mulheres, porque foi algo que foi construído também. Quando nós éramos crianças, ou as crianças, elas passam muito por isso. Né? De que ela tem que ser a melhor, ela tem que ser a mais bonita, ela tem que ter algo que chame mais atenção do que a outra. Né? Eu sou mãe de menina e assim, tem muito essa competição, né, que acaba se tornando uma rivalidade. Evolui, né? Evolui ao longo do desenvolvimento da menina, né, para uma rivalidade. Então, esse olhar, né, de olha para outra e já vê o defeito, né? Expõe o defeito, né? Não é só um olhar e constatar, não, tem que expor. Porque vem a história da fofoca que a Ellen colocou, né? De aproveitar, né, para fazer aquela coisa de mulher, tu viu como fulano está? Dá até um medinho, né? Então, assim, acontece tanto isso, que é uma rivalidade que muitas vezes nós não percebemos que estamos desqualificando a outra, né? Porque assim como nós fazemos com a outra pessoa faz com a gente. Exatamente. Né? Então, E a gente faz muito isso na fofoca. Isso. Né? Então a gente percebe assim, como é que se dá essa rivalidade? Olha, se dá a partir da fofoca. Essa fofoca é uma espécie também de desqualificação, não é? Vamos aprofundar mais isso aí. Mas existem várias formas de como é que essa rivalidade se dá.
Não é? Não é só nessa desqualificação. Vamos chegar lá a outros pontos que eu tenho certeza que vocês vão se ver neles, porque é uma coisa muito comum, é uma coisa muito recorrente. E a gente está todo o tempo lidando com essas situações. É verdade. Né? Mas voltando aí pra fofoca, de fato é algo que fere, né? A gente já tem até medo. Dizem assim, que uma mulher, ela se veste para outra mulher. Isso tá até lá no nosso texto, que saiu na outra segunda, que foi sobre rivalidade, não é? E aí, a gente colocava essa questão de que, de fato, nos ensinam isso, de que as mulheres se vestem para mulheres. Mas será que é verdade? Por que as pessoas falam isso? Talvez não seja à toa, né? Porque assim, a questão da construção. Eu tenho muito essa questão de ver como foi construído. Né? Foi nos ensinado, né? Então você tem que ser a mais bonita, você tem que estar mais bonita, você tem que ser a melhor, né? Para poder você se sobressair, né? Diante das outras. Desde bebezinha, né, minha gente? Pelo amor de Deus. É tanto, né? Amarra o cabelinho aqui, a tiarinha ali, aquelas calcinhas com tantos babados, gente, meu Deus. Ai, aqueles vestidos tão lindos, maravilhosos. Não tô dizendo que não arrumemos nossas filhas. Mas eu tô querendo dizer, chamar a atenção, tá? É que a gente preste atenção para essa questão de até que ponto, desde muito cedo, a gente não tá lá incutindo na cabecinha daquela garota de que ela precisa necessariamente se destacar, ser bela, atrair, chamar a atenção. Né? E até que ponto isso também vai ser prejudicial para ela. E se destacar implica que você vai estar acima de outros. Então, aí realmente há uma desigualdade, né? Que é semeada, é implantada na mente da gente desde muito cedo, né? De que eu tenho que ser melhor do que as outras, eu tenho que me destacar mais, eu tenho que ir alguma coisa em mim tem que ser melhor, né? Então, Eu me lembrei do exemplo que você deu, Rose, de que quando as mulheres aqui conversando e quando uma sai, a outra já, as outras, eu vou sair, mas será que elas vão ficar? Já fica na preocupação, né? O que será que vão dizer de mim, né? Será que minha roupa estava boa? Será que meu cabelo? Então, assim, é essa cobrança, né? Então, essas regras que são ditadas pra gente, né? Essa construção que nós trazemos desde muito cedo. Muito cedo. Né? E que a gente fica receosa. Eu digo assim, a gente está conversando aqui sobre esse tema, mas é uma questão muito real, sabe? Onde a mulher, ela tem essa dificuldade, né? De estar ali num grupo tal e ela vai sair antes e ela tem esse receio, né? De ser julgada, né? Que é muito a questão do julgamento, que a rivalidade também traz isso, né? De ser julgada, de ser apontada, né? Mas fulana eu assim, me lembro também. que recentemente eu tive uma situação que foi muito nessa linha aí. Sim. Foi a situação assim. Eu estava num trabalho e aí passou uma mulher, ela foi lá receber alguma informação e saiu. Quando ela saiu, a roupa dela realmente tava meio esquisita, assim. Isso é um real, viu, gente? A calcinha, sabe, aparecendo. Tava esquisito, assim. E aí, uma colega que Tipo, tava... chamando a atenção ou feio? Tipo, Feio. Tipo, feio, né? Nessa concepção que a gente dá às coisas, né? Que pode ser feio pra mim, pra ela devia ser. Né? Mas é o assim, feio, né? Que é o feio. o que me chamou a atenção e que me incomodou na hora foi que a mulher passou e aí a pessoa que estava do meu lado apontou e riu. Apontou e riu. era uma outra mulher. Era uma outra mulher. Geralmente. Aí Exemplos aquilo reais, me incomodou, né? porque eu pensei, na hora eu pensei o seguinte, poxa, se fosse eu, ela estava rindo também. Exatamente. Mas essa é a realidade. Não é?
E porque não foi nela e conversou, falou, olha, isso aqui, alguma Mas coisa. nós não fazemos isso, gente. Nós não fazemos porque nós não fomos ensinadas a ir lá e mostrar. Mulher, se ajudar. você, se você vestisse assim ou se você fizesse assim. Entende? Lógico que você ia levar uma patada, né? Dependendo. Ou nem dizer, nem falar, porque Não Poxa vida, a escolha dela. é escolha. Poxa, se ela tá vestida daquele jeito, se ela tá arrumada daquele jeito, se ela não está arrumada, o problema é dela, a escolha é dela. Eu achei agressivo. Na hora me incomodou porque eu pensei, se fosse eu, ela ia estar rindo de mim. De mim. Mas essa é a realidade. Quer ver outro exemplo? Eu coloco muito aqui também nesse livro, logo no primeiro capítulo, né? A gente já começa assim, da diferenciação entre homens e mulheres. Nos diferencia, olha, a mulher tem que se comportar dessa forma. E pra gente a aparência é muito importante. Então nos ensinam a nos vestir o que chama de bem, o que chama de mal, né? A se adequar a determinados ambientes, né? É tanto que pra gente é tão necessário essa coisa das indumentárias, da vestimenta, do cabelo, que, por exemplo, notem como é que a gente se comporta. É muito interessante a gente falar sempre do outro. E da outra, mas a gente olhar pra si também são outros 500. E eu tenho me policiado muito porque a gente vai nessa linha assim da rivalidade inconsciente até. Por exemplo, certo? Quantas vezes eu não vou cumprimentar, minhas amigas chegam, você chega e eu digo, como você tá lendo essa blusa, ele caiu bem, olha que colar massa. Exatamente. Menina, aonde foi que você comprou? Eu quero igual. Da mesma forma, você também tá muito bem. Ou então, e geralmente, a gente elogia. A gente nunca chega e diz assim, ó, Nossa, não combinou. ó, eita, tá bem Não amassado. combinou. Porque a gente tem aquela cultura um pouco de cá entre nós. Não é? Às vezes nem caiu bem, mas a gente elogia dizendo que caiu bem. Pra tentar agradar, já que você não pode falar na cara, tá horrível. Né? Ou que não é nossa. Assim, nós não fomos ensinadas a isso, né? Tá feio, não combinou com você. Né? Nós Ou como pode ficar melhor, como Entende? você também pode ser, né? Mas aí nós não fomos ensinadas a isso. Nós fomos não ensinadas fomos, Rosane. a tentar agradar Isso. pra deixar a pessoa ou sem graça ou se achando que tá bem. Perfeito. Né? E isso é terrível. Isso, porque nos ensinaram assim, que estar bem, estar bonita pra mulher é essencial. Então, se eu quero ser simpática com você, eu vou lhe receber logo lhe elogiando. Paula, você está maravilhosa. Paula, Nossa, você que tá maquiagem linda. incrível. Nossa, eu queria aprender. Eu não sei me maquiar, eu queria aprender sem me... Não é? A gente sempre se cumprimenta, prestando atenção na aparência. Porque nos ensinaram que a nossa aparência, principalmente para nós mulheres, é essencial. Esse é o cerne da rivalidade, valor, né? É um valor muito forte. Então, como é que se dá essa rivalidade? Nesses mínimos detalhes. Quando, por exemplo, eu tanto falo mal, né, meninas? A gente já falou aqui disso. Quando eu falo mal, é a fofoca. É você ter medo de sair de um grupo de amigos. Será que vão falar de mim? Porque que vão sabe falar, que né? vão comentar. Né? Assim, Né? né? Vai, poxa vida, nem combinou aquela roupa com a Rose, mas ela tá se achando. Então, você viu ela, parece que tá se achando a borboleta com o vestido todo. Mas assim, é muito real isso que a gente tá trazendo, isso é do dia a dia nosso, sabe? sim. E eu tenho certeza que as mulheres que estão assistindo, elas sabem que isso é real, que a gente vive isso no nosso dia a dia. Isso. Não é algo que a gente tá trazendo que é do outro mundo, não, é nossa realidade. E eu como acho mulher. que isso, essa clareza assim de que a mulher, uma vai julgar a outra, ela gera aquela coisa a falta de confiança. A gente vê muito assim, poxa, eu não tenho muitos amigos porque as pessoas são muito falsas, né? As pessoas são falsas, eu não confio. E vem muito daí, né? Porque assim, por exemplo, nesse episódio que eu falei, eu já comecei a pensar assim, poxa, essa menina, ela não... Essa é a outra que falou da outra e riu, né? Eu não sei não se essa menina é muito assim, né? Muito
confiável. Vê o julgamento. Então a gente já começa a ficar, né? Aí o que acontece? A gente começa a se isolar também. Né? Então, a gente se isolou, a gente já perdeu ali uma aliada. Sim. Isso. Né? E A gente nos já se isola. enfraqueceu. E nos isolam. É. E assim, o primeiro passo para você identificar, por exemplo, se você vive um relacionamento abusivo, né? É quando você é isolada da convivência com as demais mulheres. Porque, de fato, a convivência entre nós mesmas também nos fortalece. Enquanto gênero. Né? É verdade. Mas quando essa cultura da rivalidade, ela é disseminada, e isso faz parte também do mecanismo cultural que a gente vive. E aí a gente já está no ponto de por que existe isso. Vimos que é um fato, que a rivalidade ela existe, mas por que será que existe? E aí, meninas, mais uma vez a gente cai nos velhos dois conceitos que para mim explicam tudo. Machismo estrutural e o patriarcado. Não é? Por quê? Nos ensinam basicamente que nessa estrutura do machismo, né, os homens são superiores, o mundo é dos machos. As mulheres são as sombras, nós estamos aqui para ajudar, somos as ajudadoras. Então, Nosso papel é esse. não é? A gente precisa ser escolhida por um homem para estar ao lado dele. Porque eles são os tais e a gente é aquela que está ali pedindo, me olhe, por favor, estou aqui. E aí você tem que ser, Né? assim, aqui chama mais atenção, né? Tem que mostrar o que você tem de melhor. Nem toda mulher tem, né, aquela beleza facial, mas aí ela tem que mostrar o que ela tem de melhor para poder conseguir ser chamada, né? E aí eu trago uma história das redes sociais, né? Da Anitta. A cantora, né? A Anitta é empoderadíssima, né? E ela escolhe, assim, os homens dela, né? Ela escolhe. A gente vê muito isso, jogadores, pessoas famosas, eles escolhem uma mulher e mandam passagem, o avião, para aquela mulher chegar até ele, né? E aí a Anitta fez isso. Né? E aí recebeu uma crítica pesada. Gente, eu tô desantenada aí das Recebeu uma crítica pesada, disse que isso não era um papel, que coisa feia. Sério? E aí quando. Deus. Aí. Pode não escolher? Eu quero tudo. Não, agora eu quero. Não, eu quero. Porque isso. Não, quem pode escolher Quem pode escolher é o o homem. Isso é papel de homem, né? A mulher tá se achando, né? Sabe que poder ela tem, né? Pra fazer a escolha do macho que ela quer. Eu não sabia. Achei interessantíssimo Mas isso. foi muita crítica mesmo, Foi, se eu não me engano, foi o Ratinho que criticou. Algum apresentador. Foi algum Porque não tem apresentador. vergonha de ser machista, né? Em rede nacional. Nas redes sociais, gente, assim, foi bem polêmico. Pode mesmo. Essa Que questão. polêmica, minha gente. Peraí. Se o cerne do ser humano, a gente começou falando sobre isso, a nossa ideia de liberdade, não é? E liberdade que é de escolha. E a gente precisa escolher os parceiros, as parceiras que a gente quer. Ah, mas aí uma mulher fez isso, ela tá errada. Né? É feio, Ela não pode, feio. não pode, Prostituição, Pois que é isso? E aí eu me lembrei de um outro exemplo, que é o seguinte, como é que se dá essa rivalidade? A gente tanto rivaliza nas nossas aparências, como a gente rivaliza nos nossos comportamentos. Eu já presenciei, por exemplo, colegas de trabalho falarem mal, por exemplo, de uma outra colega porque ela já estava no 3º casamento. E qual é o problema? Gente, a Greta, eu acho que teve 11, 12. Eu assim, aplaudo ela, eu acho ela uma mulher. E Tá tentando, né? Tá tentando, né? Pelo amor de Deus. vai dar certo. Tá em busca, pelo amor de Deus. Mas assim, Tem prazo de validade. gente, é a escolha. Você tem o direito de escolher. Temos. Né? Então, assim, se você tem esse direito, independente de gênero, Pois é. você faz a sua escolha, né? Pois é, né? Às vezes a gente olha assim, Rose, você tá incrível, que maravilhosa. Acabei de ver a Rose.
Quando a Rose vira as costas, Menina, tu viste aquela roupa dela? Meu nada a ver. Deus. Eu, hein? Como é que uma mulher daquela idade se veste daquele jeito? É. E o cabelo? Pelo amor Não é você não, viu, amiga? Não, eu daquela sei, idade, não. viu? Não, gente, mas é bem assim. Sim. Sabe quando você chega num local, tipo assim, eu perdi um pezinho, né? Aí eu cheguei, aí, menina, nem reconheci, você tá tão magra. Você tá bem? Você tá bem? Entendeu? Depois que disse isso, então assim, eu me senti constrangida, mas aí, tudo bem, tranquilo. É que eu fiz um regimezinho. Sabe aquela coisa de você se sentir mal? Aí, eu fiquei preocupada. Eu ia sair dali, né? Eu sabia que a conversa sobre mim ia continuar. Mas é muito real isso, gente. Aí você, poxa, se eu me virar aqui agora, vão falar de mim. Eu vou ser Deus do cortada. céu. Mas assim, essa rivalidade, quando a gente fala da rivalidade, é justamente isso. Né? É algo que a gente vive no nosso dia a dia, né? E que muitas vezes nem percebemos porque nós também fazemos isso. Exatamente. Eu digo assim, quando eu falo, nós acabamos, se tornou tão natural que nós acabamos fazendo também. Né? E somos antiéticas na maioria das vezes, porque a gente está invadindo um espaço que não nos pertence. Isso. Né? Invadindo o privado, invadindo e julgando coisas que não é da nossa conta, tipo o corpo da pessoa, como a pessoa se veste e, além disso, como a pessoa se comporta. Como no caso que eu estava dando aqui, né? De uma mulher, por exemplo, que já está no terceiro casamento, ela é julgada. E cá entre nós, julgada por quem? Pelas próprias mulheres. E aí a gente vai num sentido aqui, até que ponto isso não adoece a gente, né? Até que ponto essa cobrança mútua, esse olhar desconfiado, esse olhar julgador de mulher para mulher, não é motivo de tantos transtornos. Transtornos de obesidade, transtornos da autoimagem, transtornos de perfeccionismo, autocobrança. Aí a gente vai mais além, os transtornos que a gente vê que são mais específicos, como ansiedade e depressão. Né? Então eu acho que isso é grave, não falta transtorno. Não é uma coisa, rivalidade é a coisa natural, não, adoece, machuca, e nem todo mundo consegue absorver aquilo ali. Existem pessoas que são mais frágeis, existem pessoas que são mais fortes, né? E aquela pessoa, por exemplo, nas redes sociais, né? Aquela coisa da cobrança de chegar e as pessoas são muito malvadinhas mesmo, porque chegam lá, você tá horrível, você tá gorda, você tá feia, você tá isso, né? Como se aquilo ali não fosse ter um impacto na vida da outra pessoa, e tem, né? E tem. A gente, muitas pessoas, o fato de ter 1, 5, 10, 20 curtidas, aquilo ali para as pessoas, para muitas pessoas, é tão importante, é tão valoroso, né? Que o fato de aquela coisa como é que se chama, que o cancelamento, né? O cancelamento é alvo também de muitos transtornos aí, porque as pessoas começam a dizer, poxa, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Ninguém... Não é? E tem esse outro viés também. Eu não atraio, eu não trago, não chamo a atenção, não levo nada de importante ou de interessante para aquela pessoa. Então eu não sou ninguém, eu não tenho valor. Mas tem um outro lado, gente, também. Sabe qual é? Quando você, ao contrário, você chama atenção, você é uma mulher firme, que onde você chega, você capta atenção, seja pela sua forma de falar, pela sua forma de vestir, de andar, seja pelo simples fato de você ser o que você é. Você incomoda um monte de mulher, não é? E incomoda no sentido de quererem, de fato, vou usar uma metáfora aqui, mas que é muito real e vocês podem ter passado por isso também. Sim. Atropelam você, porque você não pode ser você mesma, você não pode ser diferente porque você pode parecer melhor. E a mulher, ela tem aquela coisa... E se você for melhor, você me ameaça, né? Da ameaça, perfeito, Paula. Falou agora uma palavra importantíssima. Se você me ameaça, eu tenho que, de alguma forma, lhe eliminar. Isso. Né? E para me eliminar você, eu tenho que ser melhor.
né? Então, Tenho que lhe desqualificar, porque eu tenho Isso é que cruel. neutralizar você. neutralizar E você como de é que a alguma gente faz forma. isso? Pelo falatório, principalmente, né, desse falar por trás, desse lhe envenenar, né? E assim, na cultura judaica, o falar mal a gente chama de lashon hará. O falar mal é uma espécie de assassinato, vocês sabiam? Por quê? Porque você está matando a pessoa para o outro, ou a outra. Não, é incrível, porque a história da fofoca, que a gente acaba aqui voltando. Gente, quando você fala mal de alguém, eu não sei o sentimento que as outras pessoas têm, mas é um sentimento de que eu que não valo nada, sabe? Poxa Sim. vida, como é que eu consigo ser tão miserável para falar mal de você e estar sorrindo para você? Eu lembro que uma vez no serviço público alguém disse isso. Mas o servidor público, a servidora pública, né, falando de mulher, elas estão ali todas conversando, reunidas e tal, mas quando uma delas se destaca, Sim. entende? As outras começam, não, poxa vida, mas logo fulana, Não é? e por que escolheram ela? Né? Exatamente. Então, assim, porque ela se destaca na inteligência, Incomoda. na forma de ser, mas é o incômodo. Então, ela começa a ser ameaça não só para uma pessoa, mas para aquele grupo. E às vezes a mulher que já está tão acostumada assim, a ser liderada por um homem, quando é liderada por uma mulher, ela acha ruim. Quem já não ouviu isso? Eu prefiro ter um chefe do que uma chefa. Eu Isso prefiro é um um homem. absurdo vindo de uma mulher, não é? Porque ao invés da gente valorizar o nosso gênero e ver o quanto que há uma disparidade gigantesca com relação à ocupação de vários lugares sociais, né? A gente não valoriza quando muitas de nós conseguimos alçar postos de trabalho elevado. Por quê? No fundo, a gente se sente ameaçada. Né? É verdade. É o medo da ameaça, né? Assim. Essa rivalidade, ela se dá em vários âmbitos, tanto no âmbito da nossa estética, quanto no âmbito, né, dos nossos relacionamentos, que a mulher, ela não pode, por exemplo, ela fazer as suas escolhas livremente, porque ela é julgada, não é? Como aqui o nosso programa, ele é colocado público, sem limite de idade, não posso nem falar um outro tipo de palavra aqui, como a gente costuma chamar umas às outras, né? Aquela né? Aquela. Gente. E aqui, né, no Nordeste, em Arapiraca, a gente tem uns nomes ainda mais recheados para chamar, mas a gente detona moralmente nós próprias mulheres, por conta desse nosso comportamento, né, com relação aos nossos relacionamentos, mas também nos autodetonamos nos postos de trabalho, que a gente não pode ter esse destaque e essa rivalidade, minha gente. Vocês veem na prática, na vida de vocês, a gente vê aqui, né, constantemente que ela é uma realidade, mas como a Paula estava mesmo falando aqui, é uma realidade que traz em si diversos transtornos. Por quê, né? Eu acho que a gente já puxando para essa questão do adoecimento mesmo, essa necessidade da atenção que a mulher tem, né, tem em virtude aí talvez de uma necessidade de se destacar, né, e aí essa cobrança excessiva que faz a gente querer padrões de beleza muitas vezes bem distantes da gente, né? São pessoas que começam a fazer procedimentos de cirurgia plástica, aí faz no nariz, aí acha que não está perfeito, aí vai faz no olho, aí faz não sei o que, e acaba assim, meio que até desfigurando, mas tá, tudo bem, é uma questão da pessoa, né? Mas assim, o que a gente quer colocar aqui é o sofrimento por trás disso. Será que existe aí nessa busca um alvo inatingível, algo que a gente vai estar sempre buscando e nunca vai conseguir atingir, porque é aí que está o transtorno, né? Eu adorei essa palavra que você falou aí, alvo. Eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso, certo? Porque é o seguinte, a questão não é só um embelezamento estético para se sentir bem para si. Aí vem o meu questionamento. Para que isso? Quando você falou na questão do alvo, eu acho que é muito importante a gente demarcar isso aqui, falando de rivalidade feminina, tá?
por que que a mulher ela rivaliza entre si? E aí a gente sabe que o conceito de rivalidade ele é sinônimo de competição. A gente está competindo. Quem compete, compete por algo. Sim. O que é que a mulher está competindo? É por posto de trabalho? É o centro da vida da mulher que nos ensinam culturalmente? Não. Nessa questão da rivalidade, não. Não. É por quê, minha gente? É pelo par, é pelo homem, é pelo aquele lugar que ensinaram que é o lugar de mulher. É o lugar da esposa, é o lugar da mamãe, da dona de casa, é aquele trono, aquele poder. A cuidadora, né? Aquela cuidadora que nos foi ensinado, né? Eu preciso ser a melhor, eu preciso estar acima das outras para que eu seja escolhida. Exatamente. Então o alvo é esse, não é de dizer assim, é pra mim, né? Eu estou linda pra mim, eu fiz uma cirurgia porque eu quero me sentir linda. Não, mas eu tô competindo porque pra atrair, tem mulher mais bonita do que eu, então eu preciso estar melhor de alguma forma para atrair, né? Eu acho que a Paula colocou mais cedo a questão da prateleira, né? Tá ali. Eu já roubei isso da ela. Eu já roubei da Valesca Zanello, que é uma pesquisadora da UNB, maravilhosa. O que está ali exposto de mais belo é o que é escolhido. Ela fala que nós mulheres estamos numa espécie de prateleira do amor. Nos ensinaram que a gente tem que ficar muito bem produzida e maravilhosa e ficamos lá expostas, né? E o que é interessante é que isso é muito real e a gente tem que ficar lá passivamente. Esperando ser escolhida. Passivamente e dissimuladamente. Eu não posso dizer assim, ei, cara, eu quero lhe escolher. Ei, vem cá, Feito você, Anitta, agora né? é você. Não, mas eu tenho que ficar lá quietinha, paradinha, mais linda, sorrindo, pra ser escolhida. Eu tive, gente, uma experiência bem interessante, eu vou passar aqui pra vocês. Eu encontrei uma amiga, eu fui a Recife e encontrei essa amiga. E ela é do interior, né, daqui de Alagoas, e foi morar, né, em Recife. E a irmã dela, que mora aqui no interior, chegou lá para visitá-la e tal. E elas saíram juntas na noite, né, da capital pernambucana e tal. E a menina viu que um rapaz estava olhando bastante para ela. E daí ela disse assim, ai meu Deus, eu chego tão angustiada, porque o cara tá me olhando, mas, né, lógico, eu vim de outra cidade, falando do meu jeitinho e tal. Aí a minha amiga falou assim, não, vai lá, investe você. Vai lá, fala você com ele, pergunta se tá tudo bem, o nome dele e tal. A outra ficou chocada, a irmã dela ficou chocada. Assim, meu Deus, se eu fizer isso, eu sou, né? Eu sou mulher do mundo, eu sou uma mulher perdida, eu vou ficar mal falada. Aí ela olhou assim pra irmã e disse, não, mulher, no mundo atual, você tem que investir, ou você perde porque vem outra mais esperta e vai pra frente. Gente, eu fiquei, assim, eu achei interessante, mas eu fiquei, meu Deus, isso é aqui no Nordeste. Então, assim, essa visão dessa mulher, vê só, a maturidade dela, entende? Onde ela chegou e mostrou para a irmã mais nova que ela poderia fazer isso. Isso não iria mudar quem ela era, né? Isso não ia mudar quem ela era, né? Então, assim, ou ela fazia, é a história do mercado, né? A competição tá ali. Se ela não fosse falar com o cara que tava olhando ela, tal e coisa, tinha outra mais esperta e ir lá e... Pois é. Né? Então saquem que tem tudo a ver essa questão realmente. A nossa rivalidade, eu sou uma mulher de ser direta. É por homem. A briga é por homem. Mesmo que seja implicitamente, que eu seja uma mulher casada, você é uma mulher casada, você já tem o meu parceiro. E eu sou. E eu não sou. Fica no fubá, né? Eu gostei. Não, olha, não, casada não, eu sou divorciada. Né? E assim, eu sou monogâmica, né? Tipo assim, eu sou de um parceiro só. Então, significa assim, que mesmo que eu tenha essa condição social de casada e que eu, não é, meu relacionamento é apenas com uma pessoa, o que é que acontece? Implicitamente, você também está competindo, e essa é uma visão que eu tenho, você pode discordar, mas basicamente a rivalidade feminina é quem rivaliza por uma coisa. Por algo. Por algo, por um objeto. E não é?
E é basicamente por homem. Porque se a gente for pensar assim, não, é só pra ser mais bonito. Pra quê? Vamos perguntar mais. Mais bonita pra quem? Pra quê? Aí você vai Não, eu quero ser só mais bonita. Não. né? Não fica aí. Não, Não você vai é. perguntando, tu chega à raiz do problema, a raiz da questão qual é. Que nos ensinaram que sim, a gente precisa ficar lá naquela prateleira, ou então agora sair da prateleira, mas mesmo assim dizendo, eu estou aqui, por favor, me escolha, né? E isso é bem prejudicial pra gente, porque a gente vive de fato essa rivalidade e a gente impede de aprender umas com as outras. Isso. Porque, minha gente, vocês vão convir comigo também, vocês aí de casa também, porque é uma realidade que, por conta dessa competição, que é basicamente sim uma competição, né? Pelo sexo oposto, né? Já se você tiver, a gente partindo aqui de um padrão de heteronormatividade, né? A gente está falando aqui basicamente desse gênero, certo? Feminino, mas basicamente aqui evocando as mulheres para o empoderamento diante dessa distinção, tá? Que há entre homens e mulheres. Então a gente está aqui numa linha de heteronormatividade, mas assim, não é aqui eu defendo, eu acho que a gente precisa evoluir nessas discussões, eu acho que em outro momento a gente volta, mas se eu tô ali competindo basicamente, e eu vou ser direta por homem, isso é interessante a gente ver que muitas vezes sim, a gente se isola, Paula, estando em um relacionamento com alguém, tá? Eu estou ali com o namorado, eu estou ali com o meu esposo. Muitas de nós temos medo de ter amigas, porque, peraí, aquela minha amiga também vai ser um alvo para o meu esposo, para o meu namorado. Ela tá mais bonita do que eu, ela vai chamar a atenção, não é? Ele vai se cantar por ela vai se encantar por ele. E cá entre nós, já existiram várias histórias também, não é? Você roubou meu marido. Tem. Mas assim... A deslealdade, a coisa que assim, não vamos também dizer, legal, a gente... São boazinhas e tal, são as santinhas. Não é, né, gente? Aconteceram e acontecem. Porque as relações humanas estão aí para acontecer. As pessoas se conectam, as pessoas, né, têm uma forma de encarar os relacionamentos e o sentimento acontece e tudo mais. Mas assim... por isso que eu vou me isolar da convivência com meus pares por medo. Essa história do isolamento é uma história que reforça, né? Reforça a questão do machismo estrutural e do patriarcado. Porque ao mesmo tempo que você tá ali, né, fortalecendo, entre aspas, a relação, né? Porque você, não, agora eu só sou dele e ele é só meu, tamo ali. Você está deixando de se relacionar com outras mulheres e você deixando de aprender experiências de vida que as outras mulheres têm. Né? E a gente não pode nunca esquecer que a gente está numa sociedade onde o machismo estrutural é uma realidade. O patriarcado está aí. Né? Então, se a gente se isola, a gente perde de vivenciar, de experimentar novas questões, de enxergar ângulos diferentes para o mesmo problema. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente está, sim, reforçando o machismo estrutural. Né? A gente está. É um caso seríssimo. Pois é, meninas, então é uma coisa muito séria, né? Que de fato, assim, não é só coisa que a gente inventa, a gente vê muito na prática que a rivalidade se dá e às vezes ela é muito cruel e ela vai às vias de fato, né, Rose? Sim, vai. Rose que trabalhou aí, né, é policial, já deve ter presenciado aí uma série de coisas. E se tem uma coisa que mulher faz e faz mesmo, é as vias de fato e brigar. Minha gente, eu já presenciei, inclusive já fui alvo de uma mulher ciumenta. Ai. E aquela, eu fiquei assim me imaginando, meu Deus, que loucura é essa? Existe isso de fato? Existe. Não é? Existe. A mulher no cabelo da outra, não foi o que aconteceu comigo não, mas por pouco. E assim, gente, o que é isso? Que nível de civilidade a gente tá?
Ao ponto de que uma mulher num ato de desespero, existe muito disso. Essa pressão social que se tem em você ter um homem, de você estar acompanhada, de você ser escolhida, de você ser amada, que isso é ser mulher, leva algumas mulheres a um nível da ação mesmo imoral, que é praticar crimes, que é, por exemplo, fazer um atentado. Não sei nem como é que chama isso, hein? Quando você vai pra bater em outra pessoa. É tentativa é agressão ou tentativa de homicídio ou de ferir aquela pessoa. Tem mulheres que, inclusive, semana passada, no dia que nós estávamos na Fliara, houve um fato no centro da cidade, né? Aqui em Arapiraca, na Rua do Cartório, ali próximo do Itaú. 2 mulheres, elas se estapearam, elas pegaram-se no sabe, vias de fato. No centro. No centro, gente, por conta... Acontece, viu? 2 profissionais, elas trabalham com vendas, né, vendas ambulantes, e elas se pegaram no tapa por causa do homem da outra, porque sempre é isso. Não foi porque quem tá vendendo mais, eu até imaginei. As duas trabalhavam da mesma coisa, tipo, foi um cliente que... Uma trabalhava... Roubou o cliente. Tipo assim, uma trabalha vendendo caldinho e outra trabalha vendendo flau. Sim. E aí, o homem de uma delas, que eu não me lembro, olhou pra outra. Deve ter olhado pra Desculpa, outra, viu? gente. E fim da história, vieram a vias de fato no meio da rua, foi todo um conflito. Mas Rose, isso é muito reforçado. Quantas novelas a gente não já viu? E assim, é o momento que a audiência sobe assim a níveis estratosféricos. Se o povo achasse bonito, né? Olha que legal, as mulheres brigando, estão se arranhando, puxando o cabelo. Brigando por quê? Pelo homem. Qual é o fundamento? É esse, minha gente. A rivalidade feminina que nos impõe, sim, isso não é da ordem da natureza. Eu diria que, de uma maneira em geral, sim, a gente está sempre ali competindo algo, né? Por exemplo, os irmãos, as irmãs estão ali disputando brinquedinho. É da ordem da natureza essa disputa de uma forma em geral. Agora, enquanto a gente fala aqui de comportamento de adultos e adultas, e a gente leva para uma discussão de gênero, basicamente a competição e a rivalidade feminina, ela perpassa pela disputa de um objeto específico. Esse objeto são vocês, homens. Viu, objetos queridos? E é mesmo, assim, eu acho que a gente precisa entender que as mulheres, elas estão competindo pela atenção dos homens. Então, se a gente tá, tudo bem, tem mulheres que vão discordar, mas assim, esse excesso, o excesso de necessidade de chamar a atenção, de se montar, de se colocar, que, claro, tem a ver com a identidade de cada um, a gente precisa respeitar isso, mas assim, até que ponto, né? Eu acho que a gente precisa questionar isso, né? Até que ponto essa necessidade de atenção tem a ver com essa rivalidade de eu preciso me destacar porque eu preciso ser melhor do que ela, melhor do que elas, né? Então, nesse sentido, se a gente não fica atento, a gente fica naturalizando uma violência, porque a rivalidade, ela gera violência, né? Porque quando você está desqualificando uma outra mulher, né, seja na frente ou seja nas costas dela, né, eu acho isso uma agressão, né? E precisa ser pautado como tal, né? A gente acha que legalzinho, que engraçado, brigando. A roupa dela, Vamos ter cuidado. O julgamento, ele é algo destruidor, né? Poxa vida, você tá ali. Pô, quando é que nós vamos nos unir se nós nos julgamos? Né? Quando é que nós vamos estar essa força da mulher, que a mulher ela tem um poder extraordinário. Exatamente. Só que ela não consegue se unir por conta dessa questão, né, do julgamento, da rivalidade, do medo de perder, né? O que na verdade elas não tem. Não tem porque a gente não tem posse sobre ninguém especificamente, né? Não é
normal, natural isso, mas a gente tem aquele apego, porque nos ensinam que é da ordem da necessidade da mulher que ela esteja acompanhada, não é, por um homem. Então isso é muito grave, Rose, porque isso vai muito além do julgamento, vai muito além de uma ideia. Isso vai a vias de fato, como a gente tematizou aqui, e essa rivalidade, essa competição gera crimes, como perseguição, é o assédio moral, né? É todo um jogo de calúnia, difamação, que as pessoas precisam estar atentos, que não é só um fala mal, aquele fala mal ele dá processo. E a gente precisa ter muito cuidado, não só com essa questão das nossas relações em si, como é que isso vai machucar você, vai machucar a mim, mas como também eu posso responder criminalmente por isso. Isso. Né? E a gente está numa sociedade pautada por uma ética, existe um padrão de conduta que é esperado e a gente pode recorrer também judicialmente. Então, por isso que a gente chega aí a esse ponto agora de pensar assim, ok, a rivalidade existe, ela é um fato, ela é cruel, ela machuca nós mesmos e nos adoece e nos enfraquece. Nos enfraquece enquanto coletivo de mulheres. E a gente junto, a gente pode ser muito mais forte. E aí a gente já responde já uma pergunta final. Como é que a gente pode vencer isso? Né? E aí eu acho que a saída é se fortalecendo mutuamente, ao invés de se excluindo por medo. Sim, isso. Né? Não é só o homem, muitas vezes, que tem medo do feminino, mas nós mesmas, mulheres, temos medo da outra. Eu acho que você tocou e eu me lembrei de uma coisa importante. O porquê, né? O feminismo, ele é tão atacado, né? Pelas próprias mulheres, Sim, pelas né? próprias mulheres. E tem a ver com essa coisa do isolamento, né? Porque juntas, realmente, nós temos força. Isso não é uma frase feita vazia, não. Isso é realidade. Não é de marketing apenas. Não, é realidade. Nós mulheres, quando a gente se junta, quando a gente se une, quando a gente está apoiando a outra, não é à toa que quando uma mulher tem aquele apoio fora, ela se fortalece para enfrentar uma relação abusiva, né? Porque ela sozinha ali, ela se fragiliza, né? Ela não sai da relação. Mas se ela tiver um apoio, uma força, um grupo que dê um suporte ali para ela consegue reunir a força necessária para sair da relação abusiva. Mas quem que pode entender melhor uma mulher, se não uma outra mulher? Que passa por a maioria dos problemas nossos são muito comuns, tanto de ordem biológica, né? O que é uma gestação, o que é uma menstruação, o que é uma menopausa, quanto de ordem também de cultura e de como que a gente tem que enfrentar esse mundo aí fora. Então a gente pode se entender muito melhor enquanto gênero e entender que a gente unida é muito mais forte. Minha gente, há uma Ellen antes dessas mulheres e uma Ellen depois da união aqui com essas mulheres. Eu adoro essa versão, tá muito melhor, viu? Eu também. Eu particularmente estou me amando muito mais, assim, porque eu percebo que cada vez mais, assim, por exemplo, os conceitos que Ellen traz, que Rose traz, que Joelma já trouxe, são conceitos que eu não tinha, são visões que eu não tinha. Então, isso está me fortalecendo, está me mostrando qual é o caminho, qual é a via que eu estou querendo seguir, que me representa mais, que me fortalece mais. Então, isso fortalece realmente, isso me dá uma segurança maior. Porque a história do isolamento, né? Eu lembro aí das minhas experiências como Conselho da Mulher, né? A mulher empoderada que eu sempre me senti. Gente, assim, pegando o gancho da Paula, né? Como as desmedidas me empoderaram. Depois que eu encontrei ou fui convidada, né, para fazer parte. E assim, desde a fala, né, de vocês, da Joelma, e eu acompanhava, né, vocês, e aí eu me julgava, eu me perguntava, né, meu Deus, um dia eu fiz isso, um dia eu empoderei mulheres, um dia eu fiz bem para as mulheres e hoje eu me isolei. Assim, não é que eu me isolei eu tô isolada por esquecimento ou eu fiquei doente, não, eu disse assim, não. Eu tô à margem. As coisas estão acontecendo e eu tô aqui só olhando. Isso dá uma felicidade, né, Rose? E pra mim, assim, quando eu vim fazer parte das Desmedidas, eu me reencontrei, né? Me conectei como eu e
poxa vida, eu tenho esse poder, né? Então, assim, é isso que a gente quer para a mulherada. A gente quer que a mulher, ela se una, né? Que as mulheres se unam, que elas sintam esse desejo de uma empoderar as outras, né? E assim, traga esse amor que ela tem de dentro dela para ela mesma, gente. Sabe, é o resgate dela mesma. Perfeito. Né? E foi o que eu fiz. Então, estar com vocês é aquela história da união, é sair daqui e saber que não vão me julgar, não vão me olhar, nem vão dizer, poxa vida, a Rose podia ter vestido uma saia sem aquele lascão. Mas assim, de você se sentir bem. Então, é essa coisa da mulher, ela ter sentir esse valor que ela tem, né? Sem temer, ela é. por ser quem ela é, sem temer, porque, né, a doutora Paula, a filósofa ela e a Rose, nós somos mulheres, independente de qualquer coisa, de qualquer posto que elas estão aí ocupando, né? Mas somos mulheres e nós defendemos a mesma causa. Eu não tenho que ser melhor que você, nem você melhor que eu, nem você melhor que eu. E você não me intimida, nem eu lhe intimido, nem a gente se intimida. Pra que isso? No fundo é uma disputa vã, né? E pelo quê? Para quê? Possamos refletir mais sobre isso, né? Dessa futilidade em sermos rivais, do quanto que a gente ganha sendo amigas, se auto-apoiando, né? De fato, isso dá um empoderamento, dá uma autonomia muito maior, porque a gente aprende a se reconhecer pelo que a gente tem em nós, o que vem de dentro para fora. E que bom que a gente pode compartilhar e que vocês também consigam, né, se encontrar aí primeiro consigo mesma, entendendo esse valor e o quanto que juntas, sim, nós nos fortalecemos, nós somos melhores, né, meninas? Parece clichê, mas não é não, viu? É verdade. A gente precisa realmente estar nos apoiando mutuamente para poder nos fortalecer e assim, levar essa mensagem cada vez mais para outras mulheres que muitas vezes estão em situações difíceis. A gente sabe que existem ainda, né? Então, acho que a mensagem do programa hoje foi muito nesse sentido, assim, da gente se buscar, não se isolar, né? Não se isolar e assim, buscar essa atenção, mas não uma atenção daquela forma doentia, agressiva, né? Porque assim, o ser humano quer atenção, né? Nós queremos atenção, mas não uma atenção que seja no sentido de destruir o outro, a outra, no caso, né? Então, seja lá das várias vias possíveis que a gente usa para fazer isso. Pois gente, essa desconstrução, ela é diária, né? Ela é cansativa, eu digo isso porque eu passei pela experiência de conselho da mulher, é cansativo, mas assim, é necessário. Porque quando nós começamos a desconstruir, nós começamos a ver, né, que existe uma luz lá no fim do túnel e que nós podemos alcançar. E essa luz somos nós, né? Exatamente. A união entre nós mulheres, né? Essa força que nós temos. Perfeito. Acho que é um desconstruir para reconstruir, renascer, né? Eu, cada dia eu renasço, mais linda, maravilhosa. Vocês que se incomodam, o problema de você. Brincadeiras à parte. Mas é muito importante realmente a gente focar nisso aí, né? Nesse apoio mútuo e entender, minha gente, que também nos ensinam a sermos rivais. Sim. E passamos a entender, né? Que passemos, mas dizendo, a entender que essa rivalidade também ela é construída culturalmente, porque é ideologicamente planejado que não sejamos amigas. Não. Nós fortes somos perigosas, mas perigosas para quem? Vamos nos questionar sobre isso, né? E que possamos ter mais esclarecimento a cada dia para a gente seguir juntas, fortalecidas, e entendendo as reais intenções por detrás das ideias que plantam nas nossas cabeças, como essa ideia de que nós somos rivais. Não somos rivais, amo essas mulheres, como elas me ajudam e me apoiam. E me ajuda a ser mais eu. Não ser você, não ser parecida com você, mas ser eu, Ellen, Maiane.
E doce quem doer. É isso aí. Né, gente? Pois Obrigada, é, só gratidão, né? Obrigada, minha gente. E aí, curtam, compartilhem, né? Mandem esse programa para outras pessoas, outras mulheres que possam estar aí absorvendo essa mensagem que a gente está tentando passar e que a gente quer realmente que haja realmente uma união, um fortalecimento mútuo entre as mulheres, né? Pois é, gente, gratidão, né? Nós precisamos estar juntas, né? Juntas, nos apoiando, né? Para que essa rede de mulheres ela cresça cada vez mais, né? E a gente possa ter voz, né? E mostrar o poder que nós temos. Perfeito. E vamos lembrar que é com amor, mas é também com muita força que a gente pode sim fazer um mundo melhor e juntas, né? Fica tudo muito mais fácil, a gente fica mais forte. Certeza. Beijo. Até a gente. próxima. Tchau, Tchau. Eles disseram que eu não sou de lutar. Eles disseram